Então vamos fazer o desenho da Sienna Miller, né? E para essa aula vamos utilizar o método do decalque para retirar o risco, né? Para tirar as linhas de contorno. Aqui a imagem de referência impressa num papel sulfite comum. Então vamos prender aqui com fita crepe. O meu papel aqui já está preso na prancheta e eu prendo sobre o meu papel a imagem de referência. Pronto. Aí o papel fica embaixo e entre o papel e a imagem de referência nós vamos colocar aqui o meu papel carbono, né, entre aspas, né? É um papel sulfite riscado com o lápis 6B. Eu vou colocar aqui entre uma folha e outra, aqui nesse ponto. Agora simplesmente vou pegar um lápis HB, esse aqui amarelinho com preto, é o lápis HB da Staedtler, e vou fazer todos os riscos aqui de contorno da face e do cabelo e tudo que eu achar necessário. Aí eu levanto aqui para dar uma conferida e ver se está ficando tudo de acordo com o que eu realmente preciso, né? E você pode fazer o mesmo, você dá um risco, compara se precisa colocar um pouco mais de força ou não, e dessa forma você consegue aí fazer o seu desenho, né? Pronto. Bom, eu vou dar uma acelerada no vídeo para que o vídeo não fique muito longo, mas acho que você já deu para entender como é esse processo aqui. É o lápis, papel por baixo, e nós começamos aqui a fazer o contorno. Vou dar uma acelerada então. Pronto, aqui terminamos. Você já pode ver aqui somente o desenho dos contornos. Agora estamos prontos para passar para a segunda fase, a fase do sombreamento. Agora vamos dar continuidade à nossa aula, né? Primeiro vou tirar essa imagem de referência aqui, essa que eu usei para decalcar. Ela tá cheia de riscos, né? Que eu usei o lápis HB. Eu vou trocar por essa outra que é exatamente igual, porém ela não tem nenhum risco nela, e isso ajuda na hora de olhar os pequenos detalhes. Então deixa essa imagem de lado aqui e vamos pegar aqui novamente o lápis HB e vou começar pelo sombreamento do cabelo aqui do lado, meu lado direito, né, do lado esquerdo da imagem. Então eu começo fazendo um tom base usando o lápis HB, e esse tom base ele é feito como se eu estivesse penteando o cabelo aqui, ó, colocando linhas, uma base de grafite com lápis HB. Depois sobre ela eu vou usar uma lapiseira com grafite 2B da Pentel e vou colocar os tons mais escuros. Por enquanto eu só vou criar uma base em todo o cabelo. Então é só isso. Por isso eu posso até acelerar um pouco mais o vídeo e você mesmo assim vai entender essa fase aqui. Valeu? Então eu vou acelerar aqui.
Pronto, aí está o cabelo todo feito com tom base, com o lápis HB da Staedtler. E agora eu vou espalhar esse grafite usando um pedacinho de papel higiênico macio, né? Só dobrar, coloca no dedo e de leve, seguindo o mesmo sentido que passou o lápis, eu vou deixar mais uniforme, porque aqui é só o tom de base do cabelo. Sobre esse tom de base eu vou ainda fazer os tons mais escuros com uma lapiseira 09 e o grafite 2B. Então é só para alisar aqui. Pronto, aí está. Então vamos para a próxima fase. Nessa segunda fase do sombreamento do cabelo, nós vamos definir os fios, né? Definir as mechas, e para isso vou utilizar uma lapiseira 09 e o grafite que eu estou usando aqui é o grafite 2B da Pentel, né? Algumas pessoas usam a 05, outros usam a lapiseira 07. Bom, tanto faz a lapiseira que você usa. Eu prefiro usar a 09 porque eu consigo colocar um pouco mais de pressão na lapiseira e o grafite não quebra com facilidade. E eu me adaptei melhor com a 09. Mas você não precisa ter as três, você precisa ter apenas uma. Eu só tenho a 09. Claro, tenho também outras, mas eu só uso a 09. Raramente utilizo outra lapiseira. Então aqui agora eu só vou observar a minha imagem de referência, ver onde são os traços mais negros, e com a lapiseira eu vou definir aqui as mechas, vou definindo aqui as áreas de sombra e as áreas de luz. É um trabalho de observação e aplicar aquilo que você vê ao seu papel somente.
Agora eu vou usar a caneta borracha Tombow 0, a Mono 0 da Tombow, e vou fazer fios brancos aqui, né? Vou fazer de forma aleatória, mas cuidado para ficar o mais parecido possível com a imagem de referência. Nesse ponto aqui também faço vários cruzados aqui, atravessados, são cabelos que estão ao vento. E agora eu vou pegar a lapiseira 05 com grafite 2B também, para fazer alguns tracinhos finos fora do lugar, como eu fiz com a lapiseira. Agora eu faço, ou como eu fiz com a caneta borracha, eu faço também com a lapiseira. Alguns tracinhos por fora aqui, ó, fora do lugar, dá um efeito bem interessante. E ainda agora com a lapiseira eu vou começar a trabalhar essa parte de cima do cabelo. Estou usando a lapiseira 05 ainda. Sempre cuidando para fazer apenas no sentido do cabelo, tá? Com todo cuidado para manter sempre o mesmo sentido conforme você vê na imagem de referência. Novamente eu volto a usar a lapiseira 09, né, nessa área aqui, porque eu gosto mais de usar essa lapiseira, tá? Usei a 05 porque os fios ali eram bem fininhos, mas aqui nessa área eu já posso usar a 09 novamente, que já vai ficar bem legal. Note que nessa área que é mais escura, eu vou escurecendo, aplicando várias demãos de grafite, não é com muita pressão não, tá? Eu vou esticando o traço aqui, ó, para dar um degradê. Mesma coisa aqui na parte de cima. Virei o papel porque fica mais fácil fazer essa parte de cima, e você também pode virar o papel sempre que você achar melhor. E vou escurecer bem essa parte do centro da cabeça aqui, que pela imagem de referência dá pra ver que é bem escuro, tá? E aí é só aplicar várias camadas com a lapiseira grafite 2B. A lapiseira 09 me permite colocar até um pouco mais de pressão, porque o grafite não quebra fácil não. Aqui eu peguei um pincel com o pelo cortado, né? É muito bom para esfumar, porque ele deixa o grafite bem escuro. Aí eu posso depois pegar novamente a lapiseira 09 e adicionar um pouco mais de grafite. E retorno novamente com a borracha Mono 0 da Tombow para colocar alguns fios brancos nessa parte de cima. Veja que os riscos são aleatórios e numa direção diferente do que eu passei o lápis. E novamente com o lápis HB eu faço alguns traços de fios soltos também, aleatórios, saindo da cabeça por as áreas aqui, ó,
mas eu observo a imagem de referência, fazer tudo conforme a imagem de referência. Eu não estou criando da minha cabeça esses fios não, tá? Novamente com o lápis HB, eu vou começar a fazer essa outra mecha de cabelo aqui. Como ela é bem clara, eu vou com HB mesmo. E essa parte mais de dentro aqui eu começo a já aplicar um pouquinho de grafite mais escuro. Então peguei a lapiseira 09 com grafite 2B. Como essa área aqui é bem escura, eu vou fazendo aqui com a lapiseira HB ou a lapiseira 092B. Ela deixa já esse tom bem escuro. E também faço alguns tons médios aqui dentro. E novamente eu volto ao lápis HB para fazer alguns detalhes nessa mecha de cabelo aqui. Como não é muito escuro, eu vou fazendo com HB enquanto eu ver que dá para fazer com esse lápis. Se eu sentir que ele não dá o tom que eu preciso, aí eu pego a lapiseira com o 2B. Nesse caso aqui, ó, 2B, a lapiseira, para dar esses tons mais escuros. Agora com a caneta borracha Mono Zero, eu vou aplicar alguns tons de branco aqui, alguns fios brancos. Do mesmo jeito que eu estava passando com a lapiseira, eu vou passando também aqui onde é mais brancos. Olha a minha imagem de referência e vou aplicando aqui. Não tem muito segredo não, você utiliza essa borracha da mesma forma que utilizaria um lápis. Só que ao olhar para a imagem de referência, ao invés de procurar por riscos pretos, procura por riscos brancos. E aí é só aplicar no seu desenho. Pronto, aqui nós temos o nosso cabelo concluído. Vamos passar para a próxima aula. Sombreamento do rosto.
Também vou começar o sombreamento do rosto criando um tom base para todo o rosto utilizando o lápis HB. Nesse momento eu estou simplesmente pintando de grafite bem clarinho com o lápis HB toda a pele. Note como eu seguro na parte bem atrás do lápis, justamente para o lápis ficar bem levinho. Eu faço riscos para todas as direções, porque depois eu vou passar o papel higiênico e espalhar. O importante é pintar e não ficar manchas. Nesse ponto eu vou dar uma reforçada aqui nos traços da sobrancelha para não perder, né? Para não, na hora de sombrear, isso aqui não ficar apagado, tá bom? Você pode fazer o mesmo. E com um pedacinho de papel higiênico agora, né? Eu vou dobrar bem aqui e vou espalhar esse grafite para deixar bem uniforme. Esse vai ser o tom base da pele do rosto. Aqui no momento somente estou fazendo a testa, né? E com o próprio lápis HB eu já começo a colocar alguns tons mais escuros sobre esse tom base, já delineando algumas sombras de acordo com a imagem de referência, né? Todas as respostas para o que você precisa fazer é só olhar para a imagem de referência que você vai conseguir ver. E mais uma vez vou esfumar esse pequeno sombreado que eu comecei a fazer com um pedacinho de papel higiênico. Aproveito agora o lápis HB para colocar alguns fios soltos aqui também, nessa parte da testa aqui, ó. Isso dá um realismo bem legal no desenho. Com o papel higiênico novamente eu vou dar uma atenuada no tom para o tom não ficar tão escuro desses fios, porque eles são bem clarinhos, porque ela é loira, né? Então é só passar um pouquinho de papel higiênico em cima que resolve isso. Aí a parte que é mais escura você reforça aqui, né? No caso estou usando a lapiseira novamente, grafite 2B. E faço alguns fios brancos utilizando a lapiseira Mono Zero da Tombow. Com a borracha limpa tipos, eu dou umas batidinhas aqui na testa para abrir alguns pontos de luz, certo? Como são pontos suaves, a borracha Mono Zero ou a borracha mesmo plástica não daria legal, mas com essa aqui fica bem legal. Vou batendo de forma aleatória, mas observando, né, sempre o meu modelo para ficar o mais parecido possível. E novamente com o lápis HB
eu volto a estender o tom base para o restante do rosto. Acho que eu cubro totalmente os riscos do olho, eu não me preocupo com partes brancas não, certo? Só dou uma reforçada aqui nas linhas para não sumir, mas passo todo o grafite em toda a parte do rosto. Depois os brilhos do olho eu vou fazer com a borracha, eu não vou deixar já o papel aparecendo não. Agora eu vou passar o traço na forma transversal, né? Criando tipo assim uma achura para deixar o tom bem mais escuro. Vou fazer isso em toda a parte que eu já fiz, que eu já passei uma vez, né? De um lado, agora eu vou fazer em tudo. E novamente eu vou esfumar todo esse grafite com um papel higiênico. E já começo a acrescentar alguns detalhes à sobrancelha utilizando uma lapiseira 05 com grafite 2B. E novamente com o lápis HB eu faço alguns detalhes do sombreamento aqui entre a sobrancelha e o nariz.
Agora eu vou usar o esfuminho, mas antes eu vou limpá-lo aqui nesse papel. E vou esfumar o sombreamento que eu fiz aqui na área do nariz. Agora com uma borracha limpa-tipas eu vou dar pequenas batidas aqui na área de brilho, de mais brilho no nariz. Vou voltar a acrescentar mais alguns detalhes escuros com a lapiseira 05 com grafite 2B. Volto a usar o lápis HB para reforçar os contornos da sombra, né? Para dar mais acabamento, um acabamento mais definido aqui nessa área. Eu vou tentando criar um degradê entre esse traço mais escuro que eu já fiz antes, puxando dele, né, dessa área mais escura e também dessa outra aqui, dessas áreas escuras para a parte de dentro do nariz. Agora eu vou passar o esfuminho também nessa área.
É interessante você notar com cuidado como eu estou fazendo aqui o sombreamento da parte de dentro da íris do olho. São pequenos tracinhos da parte externa se dirigindo para a parte interna, formando assim alguns raios, né? Bem fininhos. Depois eu vou esfumar. Você continua assistindo que você vai entender. Aqui eu já estou fazendo alguns tons médios, porém com a lapiseira 0,5 sem colocar pressão, só para deixar um cinza um pouquinho mais forte que como ficaria se eu usasse apenas lápis HB. O HB eu vou dar uma reforçada nessa área aqui, e com a borracha mono zero eu vou fazer diminuir essa área aqui que ficou um pouco maior do que a imagem de referência. Pronto. E aí eu volto com a lapiseira ajustando. Veja que o meu olho agora ficou certo. O lápis HB eu vou fazer um sombreado aqui também nessa área de dentro do olho. Vou colocar alguns detalhes brancos, alguns brilhos, né? Aqui, também aqui, alguns brilhos dentro da pupila, principalmente na íris. Pronto. Veja como dá uma vida, né? E com a lapiseira a gente reforça aqui, para ficar a área ao redor do brilho bem escura. E alguns cílios aqui também vou reforçar. Aqui com o lápis HB eu vou reforçar mais os tons médios aqui, para melhorar o destaque dos brilhos, fazer um degradê melhor, uma passagem mais suave dos tons negros para os tons claros.
Note que no desenho da sobrancelha eu faço fio a fio e observe que tem fios que vão para baixo, outros fios curvam, outros fios vão para cima, não são todos paralelos e retinhos não, tá? Uns fazem um S. Observe bem a imagem de referência e copie. Com lápis HB você escurece um pouquinho as áreas que ficaram entre os riscos pretos, né? Deixando um pouquinho mais cinza e não tão branco.
E faço alguns fios soltos com o lápis HB também nessa área aqui, próximo à orelha.